Olá, queridos, graça e paz, né? Que Deus te abençoe, abençoe a minha vida e que nós possamos estar juntos novamente depois de quase uma semana ou mais, né? De eu não postar nenhum vídeo aqui, queridos. Os últimos vídeos que eu postei foi a parte um e 2 da missionária, falando sobre o que me impede de vencer. Por que que muitas vezes, né, as coisas são amarradas na nossa vida, parece que nada dá certo e a gente não consegue explicar e a gente termina entrando muitas vezes numa depressão ou pessoas até se tiram a própria vida por não saber resolver. Essas últimas vezes, queridos, que eu postei a parte um e 2 do que impede nós de vencermos, você não imagina a luta que a missionária passou. Uma delas foi, não sei se você está percebendo aqui, que antes eu não estava com esse aramezinho, com esse aparelhinho na minha boca. Não é porque eu estou usando aparelho, nada disso. Eu tive que pôr esse aramezinho na boca de luta espiritual, que eu tive problema no dente e eu não poderia falar com vocês, fazer qualquer live aqui sem o dentista arrumar meu dente. Ele mexeu no meu dente, deu problema e eu não conseguia falar por causa da dentição. Isso é tudo luta espiritual. Fui falar com o dentista, o próprio dentista, tive luta espiritual com o dentista e batalha mesmo de você perceber que Satanás não queria mesmo é que eu fizesse nenhuma live que chegasse aí em todos os lugares do mundo, mesmo eu sendo uma pessoa simples. Lógico, tem pessoas aí muito mais estudada, formada, conhecida no mundo que sofre muito mais, de uma forma muito mais intensa, batalha para que nós não viemos a falar do verdadeiro evangelho, né, queridos? Mas estou aqui de novo por alguns dias, vou ficar com esse aparelhinho aqui no dente até resolver o problema e não vou deixar aqui de falar sobre o amor de Deus, para que eu e você venham ouvir do evangelho. Amém, queridos? Essa é a parte 3. Por que que muitas vezes eu não consigo ir na vida, vencer na vida, subir na vida espiritual, material, na alma? Às vezes a gente tem tanta dor na alma, né, queridos, que não passa nunca. E são essas batalhas espirituais que vêm contra a nossa vida, e Satanás quer realmente falar para você que para de fazer live, você não é nada, você não consegue nada, você não sabe nada. É isso que Satanás quer implantar no meu e no teu coração. Mas quando nós temos discernimento dessa luta, a gente está aqui e continua. E hoje eu queria falar para vocês, queridos, na parte um e na parte 2 do que me impede de vencer na vida. Essa parte 3 aqui, queridos, eu quero falar sobre a importância da paternidade, de nós termos um pai, né? Às vezes você teve um pai biológico ausente, um pai biológico assim que talvez até amasse você, mas ele não consegue expor esse amor para você. Talvez você foi uma criança, hoje adolescente, jovem, que nunca recebeu um abraço de um pai. Talvez você nunca foi ouvido por um pai. Alguns tiveram muitos filhos, outros abandonaram os filhos, outros foram pais solteiros, né? Como existe a mãe solteira, e por vários motivos aí tiveram abandonando o filho, e isso gera dentro do filho, da filha, verdadeiros vulcões, janelas que precisam ser reabertas e curadas, né, queridos? Eu vou estar lendo para vocês aqui de Malaquias, no capítulo 4, no versículo 5 e 6, que fala sobre o profeta Elias, né? Deus já falando, profetizando que o profeta Elias, ele vinha abrir caminhos, né? João Batista, Elias, vários homens de Deus
abriram caminhos do Evangelho, como eu e você estamos abrindo aqui caminhos do Evangelho para que muitas pessoas venham ser curadas e se convertam dessa falta da paternidade. E nós temos a dificuldade de termos o nosso Pai Jesus como Pai. Então eu quero estar falando algumas situações aqui para você abrir tua mente e entender que você precisa de cura espiritual, você precisa fechar essa janela da falta de cura da paternidade na tua vida. Em Malaquias, tá no Velho Testamento, bem no finalzinho ali, fala sobre o profeta Elias. Fala assim, capítulo 4, versículo 5. Jesus, Deus dizendo: eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. A segunda vinda de Jesus, Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Jesus, ele não veio ferir a terra com maldição, mas ele veio e deu o seu Filho amado para morrer por nós e nós resgatarmos essa cura da paternidade. Então, aqui fala que o profeta Elias ia pregar sobre a conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Queridos, não precisa ir muito longe. Como está a convivência paterna hoje? Como está a família hoje? Quantas mães sofrendo? E às vezes é erro da própria mãe que tira toda a autoridade do pai dentro de casa. Às vezes o pai não tem voz ativa, às vezes o pai não teve paternidade lá na vida dele, de um pai mesmo, e isso vai passando de geração em geração. E chegou aonde chegou o caos da família. Querido, se nós formos pegar a história, se nós formos pegarmos na Bíblia ou estudar a história do passado, sempre existiu essa falta da paternidade, ela foi anulada. Se nós não entendermos, se nós não tivermos um novo nascimento em Cristo Jesus, muitas famílias deixarão de ser restauradas, muitos filhos deixam de ser restaurados. Quando eu falo filhos, é filha e filho, por falta da paternidade dentro de casa, a ausência de pai dentro de casa, a falta de respeito que o filho tem com o pai com o filho. E isso vem desde sempre, queridos. Se você pegar aqui, a palavra diz, que nós podemos pôr em ordem a nossa vida. Tudo que eu falei para você na parte 1, na parte 2, se você não assistiu, procura lá a missionária Terezinha Tavares, ouça, compartilhe lá a parte 1, a parte 2, sobre nossas lutas espirituais, batalhas espirituais que a gente vive e não sabe como, queridos. Por que a gente fica emperrado naquela situação, queridos? A gente emperra a nossa vida ali e não consegue ir para frente de nada. Então, queridos, eu queria muito que você entendesse essa situação. De repente eu vou falar em 2 situações sobre essa verdadeira falta de paternidade e nós podemos pôr em ordem a nossa vida quando nós resgatamos esse amor do Pai, esse amor de Deus, do nosso Pai Jesus na nossa vida. E você começa a entender teu papai também, que não pôde dar para você o que ele não recebeu. E você vai vendo que a partir de hoje, a partir de agora, você pode dar o melhor para o teu filho. Você pode dar o melhor para tua filha, para tua família, quando você resgata essa cura de paternidade que você não teve, queridos? Se você for fazer uma pesquisa hoje no mundo, vamos pegar o nosso país, filhos rebeldes. Se você estudar na nossa sociedade, a rebeldia dos filhos tem a ver com falta de paternidade.
filho desorganizado, filho desordenado. É falta. Algum ponto da vida dele, algum momento da vida dele, faltou-se a paternidade, a ausência do pai. E muitas mães, queridos, até por religiosidade mesmo, tem a questão da mãe como honra. Mãe é importante? É óbvio que é, querido. Mãe é mãe. Mãe curou. Aliás, mãe gerou. Mãe deu a vida para o filho. Mas a mãe só deu a vida para o filho porque Deus deu a capacidade dela gerar. Então, Deus, Pai, Ele coloca em ordem tudo e todos que o buscam, queridos. E nós temos famílias inteiras desordenadas, nós temos filhos desordenados, famílias quebradas por falta dessa paternidade que nós não entendemos. Como assim, missionário? Se você pegar os problemas da sociedade hoje, né, teve quebra de princípio da autoridade. O que Satanás fez? Se você ouvir, se você estudar, se você aprender, como que Satanás nasceu, da onde que era? Satanás, ele era um anjo de luz. Nós não vamos entrar na questão aqui hoje de Satanás, como nasceu, deixou de nascer, mas ele era um anjo de luz e quebrou-se a autoridade espiritual nos céus e ele foi jogado para a terra. Então, Satanás foi jogado dos céus e ele era um anjo de luz. Nossa, missionária, isso mesmo, vai estudar para você ver se não é isso mesmo na Bíblia. Então, já começa desde aí, Satanás, ele sabia da questão da paternidade, a importância da cura, a importância de colocar tudo em ordem, essa questão da ordem espiritual, essa questão da paternidade, da honra, né? De nós honrarmos os nossos líderes, de nós honrarmos a Deus, de nós honrarmos, né, a questão do princípio de autoridade. E Satanás quebrou isso, e isso vem desde o início ali, quando Satanás faz essa quebra do princípio de autoridade e lança-se nas famílias. Satanás entra nas famílias, queridos, e destrói a questão da autoridade do pai. Aí você tem dificuldade de ter um encontro com Deus, você tem dificuldade de ter um encontro com o próprio pai teu, o relacionamento, porque isso vem quebrado desde sempre. E nós temos que entender essa cura da falta de paternidade. Quantos filhos, né, foram deixados do lar, do seio familiar, e foram roubados essa alegria e foram dados para adoção. Lógico, tem casos e casos, mas tem casos assim que, se você for estudar nas histórias, foram roubados do seio da família e foram levados para outras famílias que nunca ouviram, queridos. Era assim, banana. Hoje é mais, entre aspas, mais dificultoso de dar uma criança para adoção. Mas na época era banana. Era só pegar, tirar e levar, era só isso. Então foi roubado essa alegria da presença da paternidade do pai no lar, queridos. Então isso faz com que a pessoa que tem problema com a figura paterna, isso é um estudo, queridos, é uma pessoa desorganizada, é uma pessoa que não consegue pôr as coisas em ordens. Lógico, tem casos e casos, né? Quando a pessoa acorda, espiritualmente falando, a vida dela muda e muda tudo. O que eu queria deixar para você aqui hoje? Queridos, toda pessoa que não sabe o que fazer ou onde vai, teve problema com a figura paterna, tem crise de identidade, tem problema com o pai. Mas o que eu queria te falar hoje aqui nessa pequena live? Jesus morreu literalmente em lugar de Barrabás, né? Barrabás significa pais e filhos. Jesus
morreu literalmente por mim e por você, para resgatar essa paternidade tão menosprezada e roubada do seio familiar. Queridos, se você for analisar as famílias desordenadas hoje, é impressionante a falta da paternidade. A missionária hoje está aqui com essa live dizendo: Jesus quer te curar hoje da falta da paternidade. Jesus quer preencher essa falta da paternidade. Você filha, você filho que foi abandonado, talvez você até tenha um pai, mas um pai que falhou. Ele não tem culpa, queridos. Você não pode julgar, condenar o teu pai por uma coisa que ele também não recebeu. Às vezes você, não perdoo meu pai, não perdoo. Queridos, você precisa buscar a cura em Deus. Não imitar Satanás de não querer perdoar teu pai. Aí você vai ensinar teu filho a não perdoar, as tuas gerações futuras a ser famílias que não perdoam. E a maldição continua. E Jesus morreu literalmente. Foi escolhido no lugar de Barrabás para morrer para minha cura e para a tua cura. Como que você vê a presença paterna na tua vida? Como que você vê? Como que é a tua vida com o teu pai? Eu estou falando do teu pai biológico. Deus quer mudar tudo, queridos. Deus quer colocar em ordem o teu ódio, a tua raiva, o teu rancor e quer te dar uma nova identidade em Cristo Jesus. Conheça a cruz, conheça a morte de cruz de Jesus e tenha cura da paternidade, da falta de paternidade na tua vida. Eu vou estar fazendo a parte 4 dessa live, por que eu não consigo vencer na vida? Então hoje, queridos, eu queria que você analisasse tua vida na questão da paternidade. Você que é pai, você que é filho, você que é avô, o que você consegue ajudar a partir de hoje o teu filho, teus netos, teus futuros filhos, na questão da falta da paternidade ou na presença da paternidade? Jesus cura e Ele está te curando agora, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus assim nos abençoe e que você entenda como é interessante, como nós precisamos da cura da paternidade sobre as nossas vidas, da presença do Pai nas nossas vidas. Amém, queridos? Beijo da missionária e que você seja curado através do nosso Pai Celestial. Amém?